Boa noite a todos, boa noite que estão aqui, no pessoal que está nos assistindo aqui no Launch Talks. A gente hoje tem uma convidada super especial, porque nós estamos namorando, né? Faz muito tempo que a gente, por falta de encontros, mas a gente muito tempo com agendas diferentes, a gente não conseguiu combinar. Mas agora tudo tem sua hora e agora é no momento certo, porque ela vai trazer coisas para a gente que são inovadoras, e o momento que eu acho que o Brasil está passando nesse boom da longevidade, nesse boom, está na hora da gente começar a botar as pimentinhas e refletir mais, né? Bom, seja bem-vinda, Candice. Eu vou fazer a minha audiodescrição, que normalmente a gente faz. Depois eu passo para você, a Jéssica depois faz a dela e a gente começa a bater um papo, tá bom? Bom, eu sou Eliane Chrysler, eu tenho 63 anos, sou uma mulher branca, tenho cabelo inteiramente branco, né, no ombro. Eu estou usando um óculos laranja com marrom, combinando com a minha blusa laranja, né? Óculos eu amo, então cada dia vai ter uma cor, né? Aí, e o meu fundo é desfocado e eu tenho uma argolinha dourada. Bom, Candice, passo para você agora. Candice Pome vai estar com a gente hoje e é um imenso prazer. Por favor. Um prazer estar aqui com vocês, depois de tanto tempo, né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho 49 anos, cabelos escuros, estou de batom vermelho, como sempre, usando uma blusa verde, é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica Bran, eu sou uma mulher branca de 32 anos, cabelos escuros, olhos escuros. Hoje eu tô com uma blusa em tons avermelhados, com colar que acho que não dá para ver um pouquinho só. Tem duas correntes, uma menor que a outra. Tô com cabelo solto e um fundo desfocado. Muito bom. Hoje a gente estava eu vou ter que falar, a gente estava aqui nos bastidores tendo algumas conversas muito interessantes, conversas que me fizeram cada vez refletir mais, sabe? Do momento que a gente está vivendo. Bom, mas primeiro vem a pergunta clássica que eu adoro fazer, que é: quem é a Candice pela Candice? Eu sou uma mulher de 49 anos que estou ansiosíssima para fazer 50. Eu tenho estudado longevidade há 10 anos, então para mim chegar aos 50 é como se eu ganhasse um passaporte para poder falar sobre as coisas que eu venho estudando, né? Tenho estudado. Então eu sou uma mãe de dois adolescentes, quer dizer, uma adulta e um adolescente, né? Mãe também de uma gata que migrou para minha casa, era da vizinha, mora comigo, e de um cachorro. Sou conhecida por ser sommelier de pão de queijo, sou absolutamente viciada em pão de queijo, então experimento todos, faço ranking, compro, indico, adoro. Que mais? Sou também muito ligada à espiritualidade, além da psicologia. Eu acho que o estudo da psicologia, para mim, transbordou um pouco mais. Então, além da longevidade e da psicologia, eu também sou muito adepta, estudiosa da espiritualidade e da egiptologia, que é uma coisa que vocês talvez não saibam de mim, mas eu sou egiptóloga e tenho visto que cada vez mais, estudando a longevidade, mais a egiptologia tem feito sentido para mim. Então é uma coisa interessante ver como a vida vai dando nós que vão fazendo sentido para frente. E aí eu queria entrar num assunto que a gente estava conversando antes, que é assim, trazendo essa história, sabe, isso para os dias de hoje, para longevidade, para os desafios e o que você tem visto em torno de mundo, porque você voltou lá de fora, agora você tem esse contato, e eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso.
Eu percebo que a gente está sendo essa geração, né? A gente, quem está agora entre os 50, 60, 65, que a gente está vivendo esse luto do que é a previdência, do que é a aposentadoria na nossa vida. Porque a gente vem de gerações que acreditavam que se você se esforçar muito, né? Se você estudar 20 anos, se você trabalhar 20 anos, você vai ter 20 anos de descanso. E supostamente a gente morreria depois disso, porque era quando a expectativa de vida chegava até os 60. E hoje a gente está vendo toda uma transformação e a gente percebe que estudar 20 anos não é o suficiente. Que trabalhar 20 anos não é o suficiente. E que só descansar sem ter nenhuma outra coisa também não é satisfatório. Então, eu acho que a grande busca, tanto aqui quanto em Portugal e na França, que é onde eu tenho visto mais de perto, é essa questão de como é que eu faço com que a minha segunda metade da vida tenha um balanço que eu vou ter que redesenhar essa fórmula. Essa fórmula, ela é muito diferente do que me falaram. Essa fórmula do 20-20-20, ela não se aplica mais. Por quê? Porque eu não vou viver até os 60, até os 70, provavelmente vou viver até os 100. Então, uma vida de só 20 anos de estudo ou só 20 anos de trabalho, ela não sustenta uma vida de 100 anos. Então, eu percebo que as pessoas estão vivendo esse luto de não é mais aquilo que me contaram e eu preciso desenhar uma nova forma de viver. E esse desenho passa por muitas coisas. Primeiro, passa por uma decepção de falar, puxa, eu não sei se esse dinheiro que eu tenho guardado, ele vai servir para eu ter a vida que eu imaginava, idealizava quando eu comecei, né, a trabalhar. Segundo, eu não sei, eu não vejo muitos exemplos de pessoas que estão há 20, 30 anos na minha frente e que já solucionaram esse enigma. Então, eu tenho pouco repertório para me inspirar. Né? E terceiro, muitas vezes o par, ou seja, o marido e a mulher, ou a mulher e a companheira ou companheiro, tem percepções e visões muito diferentes, anseios muito diferentes com relação ao futuro. E isso também é uma conversa velada, não se fala muito sobre isso. Então eu vejo que assim, tem desafios de todas as formas, tem a questão, obviamente, financeira, tem a questão da idealização de uma vida na longevidade, na velhice, e tem uma questão de com quem eu vou estar. Quem serão meus parceiros? Quem vai estar lá? Vou poder contar com meus filhos ou não? Vou poder contar com meu companheiro ou não? Meu companheiro quer ir para o mato pescar. Eu quero ir conhecer Nova York. Como é que a gente se encontra nessa linha do tempo? Ou o contrário, né? Então, eu acho que o que eu percebo não existe um exemplo, não existe um rascunho para a gente poder construir em cima. Tudo está sendo construído muito do zero. E eu acho que isso que passa essa insegurança para as pessoas de como é que vai ser. Então, a gente está, ao mesmo tempo que a maioria dessas pessoas ainda tem pais vivos, né? E tá ainda suportando esses pais, tá auxiliando esses pais que precisam de apoio nesse momento. Então, tem uma coisa de estar vendo os pais e falando, puxa, eu não quero seguir essa linha, muitas vezes, e outras vezes falando, nossa, realmente, eles estão indo bem e tudo mais, mas precisam de apoio, como é que vai ser comigo? Então, é tudo uma folha em branco a ser desvendada ainda, sabe? Eu costumo dizer, brincando, uma frase que assim, a gente está trocando o pneu com o carro andando. É bem isso que você acabou de falar. A gente está tendo que aprender neste movimento, porque com certeza, principalmente a mim com 60 e poucos anos, eu estou tendo que aprender a envelhecer por mim mesmo, né? Porque eu não tenho tantos parâmetros, principalmente quando a gente fala em termos de Brasil, que diga assim, aconteceu desta forma, então eu posso olhar desta forma ou não, eu sei que eu vou ter que escolher os meus caminhos, mas ter algumas referências. E eu acho que em termos de Brasil, a gente está construindo, envelhecendo, né? Fazendo as duas coisas juntas, né? É bem isso. Fazer, aprender e saber que a gente também tem uma responsabilidade de fazer esse novo modelo para as gerações que estão vindo aí. Eu estava agora numa abertura de comitê em Paris e todas as discussões giravam em torno de
bom, mas o que a gente vai fazer com isso? Por que longevidade é importante nesse momento, que eu tenho 45, 50, que eram mulheres, né, mais novas? No final das contas, era não só sobre si mesmo, mas como é que eu quero que os meus filhos assistam o meu envelhecimento e como é que eu posso ensiná-los através do meu exemplo de como um período de vida longevo, ou como a minha segunda metade da vida pode ser tão ou mais interessante do que a primeira. Então, como é que eu quero viver isso? Não é só para mim, é quem vier depois de mim que possa aprender com a minha experiência, com o que eu estou criando agora. Então, eu vejo que, assim, nós estamos sendo os grandes criadores de uma geração. Pensando um pouquinho na questão da arquitetura, que se trabalha com arquitetura e longevidade, essa questão que você falou na segunda metade da vida, as pessoas, o que eu vou fazer agora, né? De que maneira você tem visto e assistido isso, ou, não sei, no seu consultório, ou nas pessoas que você atende, ou em relação aos seus clientes no geral? Como é que você tem visto esse preparo? A dúvida está aí, né? E como é que essas pessoas, elas têm saído desse movimento circular e começado a ir para frente? De que maneira você vê isso? Quando eu montei, né, esse programinha que é a arquitetura da longevidade, que eu chamo arquitetura da longevidade 4x4, é que eu coloco 4 dimensões do corpo, né, da pessoa, que ela não adianta ela cuidar só da saúde ou só do intelecto, ela precisa cuidar da espiritualidade, da parte cognitiva, da parte física e da parte emocional, principalmente. Eu atuo muito na parte emocional, mas eu ajudo elas a se estruturarem, pelo menos para fazer um diagnóstico e ter planos de ação, porque aí eu combino a questão da psicologia, da gerontologia, mas também da minha experiência corporativa, que foram mais de 27 anos. Então, assim, ter um plano de ação é fundamental. Então, eu coloco essa visão sobre esses 4 corpos, mas eu também coloco 4 grandes dimensões que vão, de alguma maneira, impactar a vivência, a experiência dessa pessoa nessa segunda metade da vida. Então, assim, não ter uma vida organizada, não ter uma vida de aprendizado, não ter uma vida de relações sociais e emocionais, ou não ter o seu propósito, o seu servir colocado em prática, que são as dimensões que eu trabalho, isso empobrece a segunda metade da vida. Então, o que eu trabalho para poder organizar isso de uma maneira bem didática e convidativa, para que a pessoa olhe e fale assim, peraí, o meu enrosco, ele está realmente na parte da ordem, minha vida está desordenada, eu preciso agir sobre isso. Então, a gente tem estratégias para poder trabalhar em cima desse aspecto. E o que se faz com isso? Para que a pessoa se sinta produtiva, ou que ela mesma já vá construindo a sua saída da empresa, mas saído da empresa para uma outra vida, e para uma vida que seja tão interessante quanto. E eu percebo que a empresa acha que isso não tem a ver com ela, tem a ver só com a pessoa. E é um grande erro, porque a partir do momento que a empresa abraça isso, da mesma forma que ela abraça um jovem que não fala inglês, que precisa aprender uma série de habilidades e desafios dentro do mundo de negócios, ela abraça esse jovem para que ele possa entregar com qualidade, ela deveria também estar abraçando esse sênior para que esse sênior continue entregando para a sociedade. Isso é o papel social da empresa. Então, não quer dizer que a pessoa precise necessariamente sair de uma posição de diretor de fábrica e ter que ir para outro lugar. Essa pessoa, se ela for bem encaminhada, se ela entender as habilidades que ela conquistou ao longo da carreira dela, se ela entender qual que é a rede que ela tem de suporte, qual o networking que ela tem de confiança, se ela conseguir reforçar essa rede durante essa década, ela vai ter uma saída muito melhor da companhia. Uma saída, eu falo, que é sair pela porta da frente de maneira triunfal para uma outra carreira que às vezes vai ser até mais satisfatória do que a primeira. Sim, isso é uma parte da conversa, mas a gente precisa saber o que fazer com as pessoas 45 mais que estão empregadas e que têm tempo suficiente de se organizarem para a próxima etapa da vida. Porque chegar no momento que você está esperando o plano de tal do PPA, que é o plano de preparação para aposentadoria, é um vácuo que você fica no meio, e quando chega nesse momento é como se a cortina do show estivesse se fechando. E, na verdade, as pessoas deveriam estar falando, poxa, eu estou terminando aqui uma coisa para estrear em outro palco.
isso aqui é o fechamento, mas a minha estreia no outro palco, ela está sendo fomentada, construída há pelo menos 5, 6 anos. Então, não deveria ser surpresa para ninguém essa saída, e muito menos traumática. Mas, enfim, resposta longa para um tema complexo. Eita. E Candice, agora a gente caminhando para o fim, que mensagem que você deixa para o pessoal que está nos assistindo hoje, acerca do que você já tem de conhecimento, do que você nos trouxe em relação a esse olhar super diferente e super importante, e ao que você traz enquanto profissional? O que você deixa para o pessoal? Eu aconselho que a gente acorde todos os dias pensando nos velhos ou nas velhas que a gente vai querer ser um dia. Eu falo muito isso porque a construção da velhice, ela é diária, ela começa muito antes da gente ter cabelo branco. E a gente só pensa na velhice quando a gente tem sinais visíveis sobre o que a gente entende por ser velho, não necessariamente o que é ser velho. Eu sempre digo que tem jovens de 98 e velhos de 18. A gente se depara com muitos desses ao longo da vida. Quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de querer aprender, quando a gente não tem espaço para pensar diferente, a gente está agindo de uma forma bastante pouco jovem, se a gente quiser usar as palavras do ponto de vista, né, tradicional. Mas eu acho que a principal mensagem é: como é que você constrói sua velhice hoje? Qual tijolinho você colocou a partir de hoje a respeito dessa vida de velho e de velha que você quer levar? Porque a velhice vai ser construída e a gente vai dar a cor, o tom, o perfume, né, a textura para esse momento da vida, de acordo com as pinceladas que a gente está dando hoje. Por isso que eu acredito que é uma construção, é uma arte, é uma obra de arte, a nossa própria velha, o nosso próprio velho, porque vai depender de todo esse empenho que a gente está fazendo desde hoje. E para as empresas, o que você diria? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente não quer nada exclusivo para os idosos, a gente quer algo inclusivo. Né, com as pessoas de 45 mais, não precisamos nem falar de idoso. Mas quando a gente fala de empresa, a gente... eu espero, deixa eu reformular minha frase, mas assim, eu espero que as empresas elas despertem a tempo para a questão da longevidade. A longevidade ela precisa permear todos os aspectos, até para que a empresa seja sustentável do ponto de vista social. É importante que a gente consiga trazer o tema de longevidade antes dele virar uma obrigação, como nos outros pilares de diversidade. Eu acho que a gente tem tudo para fazer, até porque quem está estudando a longevidade e quem está mudando essa forma são pessoas que provavelmente saíram de empresas ou tiveram algum tipo de experiência ou prestaram serviços para a empresa. Então, assim, eles já têm a faca e o queijo na mão no sentido de... habilidades e pessoas para poder cuidar disso. Eu espero que não seja trabalhada a longevidade quando isso se tornar uma obrigação. Muito boa dica aí, acho que faz todo sentido e traz à tona realmente uma reflexão que a gente precisa ter se a gente quer sair da bolha, né? Ele e eu conversamos bastante sobre isso. E eu gostei muito da frase, né? Cuidar da longevidade antes que ela se torne uma obrigação. Então, esse é o nosso ideal, com certeza. Nossa, Maravilha. Agora eu fiquei... Candice, eu já era, quando eu fiz os convites há um tempo atrás, do que eu lia e do que eu conhecia, né? De você fora fora do mundinho que a gente vive da comunidade, eu já tinha muito interesse, porque eu sabia do teu pesquisa, do estudo, da tua trajetória. Agora, então, eu virei sua fã. Juro, virei sua fã, porque em todos os sentidos, tudo que você fala tem muito a ver com o que eu falo, não que eu falo, mas o que eu percebo, o que eu sinto, e você fala dessa maneira com tanta propriedade, né? Fazendo esses links, né?
É igual, por exemplo, eu, quando trato de consultoria de carreira, eu vou lá, não, peraí, não dá para falar sobre naqueles. Eu quero ter uma visão holística, aí vou lá e começo a estudar biografia humana. Eu Sim. vou lá e vou procurar outras formas que não sejam aquelas ferramentinhas. Então, é muito interessante. Eu fiquei literalmente apaixonada e juro, muito obrigada mesmo.